Sounds like they chasing those idiots up and down every back road we got. It's terrorists. Yep. They figured out how to blow us away without using bombs. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... No primeiro episódio de todos já lançados de The Walking Dead, a gente vê o Rick Grimes e os policiais confrontando 3 bandidos que estão fugindo. Eles estão dentro de um carro e começam a atirar na polícia. Inclusive é por causa desse motivo que o Rick fica em coma, né? E na verdade The Walking Dead é um coma do Rick. Acabou o vídeo, valeu galera. Não, mentira, não é. Não acredite nessa porcaria dessa teoria, tá? Que é furada. E vendo essa cena aí dos bandidos hoje em dia, surgiu uma dúvida na minha cabeça. Por que a gente nunca se perguntou quem é que eram esses bandidos? Por que eles estavam fugindo da polícia? E se eles eram só bandidos, como a gente vê, por que eles começaram a atirar nas autoridades, entendeu? Sacrificando a vida deles. E o grande questionamento da vez que a gente vai responder nesse vídeo aqui: será que foram terroristas que causaram o apocalipse em The Walking Dead? Ah, mas o Easter, você falou no vídeo passado que foi o governo, agora você tá dizendo que é terrorista? Mas lembra também que eu falei que podem existir várias outras teorias que poderiam mostrar pra gente quem que causou o apocalipse? Porque The Walking Dead já teve 4 showrunners, entendeu? 4 diretores que comandavam a série. Em cada temporada tem um mistério diferente que surge, em cada temporada tem algo novo que não foi explorado na anterior, tem um universo expandido. Então, tipo, é que nem a cura do vírus, sabe? Lembra que eu fiz um vídeo falando da Judith Grimes poder ser a cura? Ou dos animais também poderem ser a cura? Isso são só teorias, entendeu? Não quer dizer que é a verdade absoluta, as respostas de The Walking Dead, não é isso. Aqui no Projeto Caneta a gente coleta evidências e tenta comprovar o que causou esse mundo apocalíptico aí que a gente conhece hoje, que transformou todo mundo em zumbi. E já que o Robert Kirkman não tem nenhum interesse em revelar pra gente, porque ele acha que não é interessante, né, a origem do vírus, a cura do vírus, o Jusenei aqui vai discutir com você o possível segundo causador do apocalipse zumbi em The Walking Dead. No ano de 2011, poucos meses antes da estreia da segunda temporada no AMC, o próprio AMC lançava uma série, na verdade uma websérie, de webisódios pra internet em parceria com o Machinima. E esses webisódios, eles ficaram muito famosos por contarem pontos que a série não explorava. Por exemplo, aquela porta lá que o Rick vê, onde tá escrito que não é pra ele abrir porque tem zumbis dentro. Tem um episódio contando a história da pessoa que escreveu na porta. Tem também o episódio da menina da bicicleta, que é o episódio que a gente vai comentar agora. A primeira temporada de webisódios, ela tem 8 episódios e se chama Torn Apart, que conta a história da menina, né, da Hannah, da bicicleta. Porém, o interessante não tá nela, e sim no marido dela, no ex-marido da moça. Logo depois que ela encontra ele com os filhos dela dentro de casa, o Andrew, que é o ex-marido dela, fala que o Mike Palmer, o vizinho deles, que eles não se dão muito bem, não é especificado o motivo, fala que ele acredita com convicção que quem causou o apocalipse foram terroristas. It's happening everywhere. Mike Palmer swears it's terrorists. O Andrew não dá muitos detalhes, ele simplesmente fala que o Mike Palmer disse isso pra ele. Ponto. Então no 4º episódio da primeira temporada de webisódios de The Walking Dead, a gente finalmente conhece o Mike Palmer. O Andrew entrou na casa dele para roubar algumas armas, já que ele tinha um arsenal escondido no porão. Lá a gente acaba descobrindo que o Mike Palmer foi mordido por um zumbi na perna. E o mais interessante é que o Mike Palmer tem conhecimento sobre o CDC. Ele fala que eles já estão desenvolvendo uma cura e que ele vai ficar bem. You gotta get to a hospital. Ain't you heard? CDC's working up a cure. E eu acho essa informação que ele dá do CDC um pouco estranha, sabe? Porque, tipo, ele era uma pessoa qualquer, entendeu? Ele era um caminhoneiro, ou pelo menos a gente acredita que ele era um caminhoneiro. Ele não tinha muito conhecimento sobre muitas coisas de que estavam acontecendo ali fora, mas ele sabia do CDC. Ninguém na série inteira do The Walking Dead menciona: ó, o CDC tá criando a cura, o CDC tá resolvendo o problema. Ninguém sabia disso, mas o Mike Palmer sabia. E no 6º episódio da primeira temporada de The Walking Dead, quando o Dale tenta conversar com o Dr. Edwin Jenner, ele fala muito bravo, dizendo que as pessoas não sabiam que era aquele lugar, que eles combatiam as maiores pragas do mundo, que devastariam a humanidade. What this place is? We protected the public from very nasty stuff.
weaponized smallpox, Ebola strains that can wipe out half the country. Stuff you don't want getting out. Ou seja, ninguém sabia dos planos do CDC, mas esse cara sabia. Estranho, né? E nessa conversa que o Andrew tem com o Mike Palmer na casa dele, o Mike dessa vez fala de novo que ele tem certeza que foram terroristas que causaram o apocalipse, só que dessa vez ele menciona que os terroristas descobriram uma outra maneira de devastar a humanidade, de matar e tirar vidas, sem o uso de bombas, que era a maneira tradicional que eles sempre usavam, né? Agora eles estão mais tecnológicos e sabem como tirar vidas sem usar armas de fogo. It's terrorist. Yep. They figured out how to blow us away without using bombs. Não se sabe muito sobre o Mike Palmer, mas o Jusenei conseguiu fazer uma pesquisa de ponta, topzera aqui pra você, e encontrou evidências em alguns fóruns de The Walking Dead que vão me ajudar a montar a prova final que eu vou apresentar pra você, que os terroristas são sim os causadores do apocalipse zumbi. E cara, na moral, se você curte o Projeto Corneta, curte os vídeos de The Walking Dead, eu te peço nada além do seu like e da sua inscrição também ali. Like e inscrição não custa nada. A gente tem um trabalhão pra fazer esses vídeos aqui, imagina só pra pesquisar isso, mano. Você não vai encontrar em nenhum outro canal, entendeu? Essas informações e esse vídeo aqui. Então, cara, o like, a sua inscrição e o compartilhar ali com os amigos de boas, entendeu? É a única coisa que eu peço. Como eu falei, a gente não sabe muita coisa sobre o Mike Palmer, mas a gente sabe que ele tinha um caminhão, né? Como eu acabei de dizer. O que isso quer dizer? Que ele era caminhoneiro? Não necessariamente, né? Mas geralmente sim, porque ninguém vai ter um caminhão à toa. E se ele era uma pessoa normal, por que ele tinha um arsenal de armas no porão dele? Entendeu? Não é uma arma pra se defender. Ah, talvez ele fosse caçador. Tudo bem, eu julgaria isso provável se ele não tivesse conhecimento sobre o CDC. Se ele fosse uma pessoa qualquer que tem arma em casa, que caça, beleza, sabe? Mas ele tava já julgando que eram terroristas, que o CDC tinha conhecimento sobre a cura e que ia ajudar ele. Não é intrigante pra você um cara qualquer ter conhecimento sobre ataques como esse? Tá, daí você vai dizer, ah, mas ele podia ser do exército. Tudo bem, eu também pensei nessa possibilidade, só que tem um porém bem grande aqui. O Abraham e a Rosita eram do exército, eles são ex-militares, só que eles deixaram de servir as forças armadas americanas antes do apocalipse começar. Ele não recebeu essas informações do exército porque mesmo que ele fosse ex-militar, eles não iam passar essas informações dessa missão pra um cara que é ex-militar, né? Tá, então como é que eu explico que uma pessoa normal tinha acesso a informações desse nível? Aí a gente tem que falar agora do Tobias. Você lembra do Tobias, o personagem de Fear the Walking Dead, que aparece nos 2 primeiros episódios? Ele era um adolescente que estudava na escola onde a Madison trabalhava. O Tobias demonstra ter conhecimento muito elevado sobre o apocalipse. Ele chega lá dizendo que já tá rolando mais tempo, que nada vai ser como antes. E o Tobias também tinha conhecimento sobre o CDC. It is. For reports in 5 states, they don't know if it's a virus or a microbe. They don't know, but it's spreading. You need to, People are killing. You need to spend less time online. Ele fala exatamente a mesma coisa que o Dr. Edwin Jenner fala pra gente no 6º episódio da primeira temporada. Que ninguém sabe o que é aquilo, se é um vírus, um micróbio, um parasita. Exatamente isso. Uma coisa que só o CDC sabia. It could be microbial, viral, parasitic, fungal. They don't know if it's a virus or a microbe. Posteriormente, a gente acaba descobrindo que o Tobias, na verdade, é só um aluno normal do ensino médio, que estava preocupado com as coisas que ele estava vendo na internet e que ele tinha muitas informações e as provas já estavam vindo à tona. Ou seja, se o Tobias participava de um fórum da internet para descobrir e aderir a essas informações, o que não impede do Mike Palmer também fazer parte desse fórum? Porque no 2º episódio da primeira temporada de Fear the Walking Dead, a gente descobre que o Tobias na escola estava estocando alimento, entendeu? Ele estocou muito alimento. E como o Tobias estava estocando alimento para sobreviver lá fora, por que o Mike Palmer não podia estocar armamento para sobreviver lá fora? Porque, tipo, tudo bem, o Tobias é um pouco mais difícil de comprar armas, várias armas, já que ele é um adolescente, entendeu? Então você tem que ter o consentimento dos seus pais ali e tudo mais. Mas o Mike Palmer já era um adulto, então pra ele fazia mais sentido estocar aquilo pra sobreviver lá fora. E faz muito sentido se você pensar, porque, tipo, aquele fórum tinha conhecimento sobre coisas que só o CDC tinha conhecimento. Quem não
garante que esse local onde eram feitas postagens na internet não era organizado por alguém de alto escalão, tipo um ex-cientista, um ex-funcionário do CDC, alguém do governo. Não tem como saber, entendeu? Porque nunca foi mostrado esse fórum. Muita gente começou a crer mesmo quando as provas vieram à tona. E talvez essa pessoa que postava lá no fórum quisesse ajudar e desse conselhos como esse, sabe? Tipo, estoquem alimento, estoquem armas, vamos pra uma base segura. Pra você que continua no vídeo e ainda não saiu, a gente chegou agora na parte mais interessante que eu queria ter chegado desde o começo, mas não dava pra chegar sem explicar todo o contexto que tem por trás e de todos os pontos que conectam Fear com The Walking Dead nesse quesito. Algumas semanas antes do surto global começar, o Shane e o Rick recebem um chamado dentro da viatura. E esse chamado que eles recebem diz que tem 2 homens fugindo dentro de um carro. Depois a gente acaba descobrindo que na verdade tinha um terceiro que eles não conseguiram identificar. E esse terceiro é o cara quem dá o tiro no Rick, que faz ele ir pro hospital. Ok, então 3 bandidos, né? O que eu decidi fazer? Decidi pesquisar um pouco mais sobre eles e as informações que a gente tinha. E não tem quase nada sobre esses 3 criminosos que estavam fugindo da polícia. Quase nada, porque tem informação ali que dá pra pescar alguma coisa que foi revelada pela produção de The Walking Dead e até mesmo pelos atores. Primeiro vamos relembrar o que um dos policiais fala pro Rick naquela perseguição. Ele diz que esses criminosos aí já estão sendo procurados em vários lugares. Sounds like they chasing those idiots up and down every back road we got. Essa afirmação que ele faz pro Rick e pro Shane, eu acho muito interessante, porque tipo, eles estão sendo procurados em vários lugares. Por quê? Por que eles estão sendo procurados em vários lugares? A série não diz. Eu pesquisei um pouco mais sobre o motivo e os atores e acabei encontrando. Em uma entrevista com o ator que interpreta o criminoso número 3, ele responde algumas perguntas feitas pelo fórum oficial de The Walking Dead. O nome do ator é Brent Brainard, e a pergunta que fazem pra ele é a seguinte: seu personagem tinha um nome ou uma história de fundo? Se não, você inventou uma pro seu personagem? Meu personagem nunca recebeu um nome real, então eu acredito que eu fui listado como atirador número 3. A história de fundo que eles nos passaram é que a gente tava fugindo de um assalto e deu, esses foram todos os detalhes. Tá, beleza, então ele nos passou essa informação, né? A gente recebeu o porquê que eles estavam fugindo, mas eu fiquei com o pé atrás com essa resposta dele. Porque, tipo, se eles estão fugindo de um assalto, que tipo de assalto é esse? Entendeu? Roubo do banco. Roubaram o banco, cadê o dinheiro? Voando ali. Porque o carro capota várias e várias vezes, entendeu? Roubaram um banco pra tá fugindo daquela velocidade. Ah não, roubaram o iPhone pra fugir assim, entendeu? Que o carro capota e eles começam a atirar na polícia. Para, mano, entendeu? Não, eles têm que ter roubado alguma coisa muito importante. E pelo que a gente consegue ver, quando o carro capota, nada voa pra fora, entendeu? Ou seja, se algum deles não tava segurando no colo, a gente não consegue ver o que eles roubaram, entendeu? Então a gente não tem conhecimento do assalto deles. E por que eu julgo importante ter sido mostrado qualquer coisa voando do carro que eles tenham roubado ou qualquer ato deles? Simplesmente porque eles atiram nos policiais, entendeu? Os 3 atiram. Eles saem do carro em vez de se render, não. Começa a atirar. Por que eles vão arriscar a vida deles a custo de um banco que eles roubaram, entendeu? Mano, vai preso então. Os 3 se sacrificar pra nada. Nas HQs até tem um sentido o cara atirar no Rick, eles pegam o bandido ali, é um velhinho que já tá preso há muito tempo, e ele fala, só volto pra lá se eu tiver morto. Beleza, ele fugiu da cadeia, não queria mais ficar, então ele preferiu confrontar os policiais, sabe? Dá pra entender. Mas na série não dá, entendeu? Porque não é esse o motivo. Então eu analisei detalhe por detalhe dessa cena e encontrei 2 coisas que nunca foram comentadas até hoje na internet. Frame a frame dessa cena. E analisando esses detalhes, eu consegui perceber que a cena inicial dos bandidos fugindo da polícia, na verdade não é uma cena sobre bandidos fugindo da polícia. Porque essa cena não seria jogada propositalmente ali. Nada no começo da série era proposital, e eu não sei se você lembra disso. A menininha pegando o urso no chão, a porta com as palavras escritas, o helicóptero que o Rick vê, tudo isso tem uma conexão, tudo isso tem uma explicação. E isso não foi simplesmente jogado na série, porque quem ajudou a criar The Walking Dead
Dead, junto com o Robert Kirkman, pelo menos a série, tá bom? Só a série, não a HQ, é um homem chamado Frank Darabont, que era o showrunner da primeira temporada. Ele que criou todos esses mistérios, ele que pensou nas ideias dos webisódios, então tipo, o negócio de terrorista, do CDC, da cura, dos zumbis terem memórias de humano, foi tudo ele, entendeu? Ele que quis dar essa vida pra série. Então tipo, mesmo que esse ponto não seja tocado hoje, ele tinha a intenção de tocar no futuro. Porque eu não sei se você sabe, mas deu briga, e aí ele foi demitido, aí entrou um outro cara, e e aí deu toda essa confusão aí que a gente conhece, né? E como eu disse, nada é proposital, né? Inclusive os bandidos morrerem. Eu não sei se você percebeu, mas os 3 morrem, né? Eles morrem. Mas e daí que eles morrem? Aí é que tá o questionamento. Por que eles não morrem com um tiro na cabeça? Ah, mas o apocalipse nem tinha começado ali, não era zumbi ainda? Eu sei, tá, galera? Não sou idiota. Eu mesmo me perguntei isso. Tá, e daí que eles não levaram o tiro na cabeça? Só que eu lembrei de uma coisa que o Dr. Edwin Jenner fala pra gente, e essa informação é muito valiosa. Ele diz que 194 dias antes do apocalipse começar, o Wildfire começou a se espalhar globalmente. Bom, quer dizer que na época em que o Rick foi baleado, deve ter sido o quê? Uns 120 dias, 100 dias antes do surto global, já que ele fica 59 dias em coma, deve ter ficado o quê? Uns 3 meses em coma, mais ou menos? O vírus já tava começando a se manifestar em vários lugares do mundo. Só que é óbvio, ele não tinha tomado as proporções que a gente vê no primeiro dia do surto começar, entendeu? 194 dias que o vírus começou a se espalhar, ou seja, ele já devia estar sendo projetado anos antes, mas todo apocalipse começa só no primeiro dia, né, que a gente vê no Fear the Walking Dead e tudo mais. Enfim, essa informação é importante por quê? Simplesmente porque muitas pessoas já estavam com o vírus no corpo sem saber. Na verdade, todo mundo tá infectado sem saber. Só que isso começou a acontecer quando algumas pessoas morreram e começaram a atacar as outras. É por isso que o dia 1 foi tão importante. Porque ele foi o dia que o vírus simplesmente saiu de controle. Tá, então se a polícia matou esses caras, eles não deveriam supostamente voltar como walkers? Já que eles não tomaram um tiro na cabeça? Tá, então talvez eles tenham voltado à vida e a gente não viu. Mas você não acha que a polícia saberia de alguma coisa sobre isso? O necrotério lá, porque eles têm que recolher o corpo, né? Eles não vão deixar ali os corpos dos bandidos. Você acha que o necrotério não ia ver os caras voltando à vida ali? Você não acha que isso ia ser um pouquinho estranho, sabe? Tipo, se a polícia não saber que os caras voltaram à vida, ou o Shane não mencionar em algum momento, ó, os caras que atiraram em você já estavam voltando à vida. Isso quer dizer que naquele momento, então, nem todo mundo estava infectado? É uma possibilidade, né? Porque como eu falei, isso é uma teoria com evidências que a gente tem da série. Mas o interessante mesmo tá na pergunta que a entrevistadora faz pro ator. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu com o seu personagem após o surto? Então o ator responde o seguinte: muitas pessoas mencionaram que os bandidos possivelmente iam reaparecer como zumbis no fim da primeira temporada, mas nada disso aconteceu. Minha teoria é que como nenhum de nós terminou com um tiro na cabeça, agora a gente deve andar pela floresta na Geórgia. Ou seja, o ator comentou isso, tá bom? Não é uma coisa que eu tô inventando na minha cabeça. Os fãs da primeira temporada pensaram, tá, mas pera, não devia voltar como zumbi? O vírus já tava se espalhando? E isso que me fez pensar, mano, pera aí, tem alguma coisa errada nessa cena. Então, como eu disse, não tenho como ter a certeza absoluta se todo mundo já tava infectado naquele momento, mas que essa pergunta foi estranha, ela foi. Mas vamos botar as cartas na mesa de novo e ver o que tá rolando aqui. Os caras arriscaram as vidas deles atirando na polícia a custo de nada, porque aparentemente eles não roubaram nada. Se tivessem roubado um banco, não teria sentido. Os caras saíam atirando na polícia. Eles já estavam sendo procurados em vários lugares e não tomaram um tiro na cabeça, o que eu acredito que foi proposital, porque como eu falei, nada era acidental ali, tudo era planejado. Fui só eu ou você também tá achando que isso pode ter sido um ataque terrorista? Talvez esses caras não fossem os terroristas, mas pode ser que faziam parte da organização que estava organizando o apocalipse. Por isso que eles estavam fugindo daquele jeito, por isso que eles confrontaram a polícia. Que vai ver, eles podiam estar protegendo alguma coisa, você não concorda? E o que seria exatamente essa coisa aí que eles estavam protegendo? Acredito eu que isso seria nada mais, nada menos do que uma arma biológica. Você sabe o que é isso? Se você pesquisar na internet o que são agentes biológicos, você vai descobrir um pouco mais sobre as armas biológicas. Os agentes biológicos que eu acabei de mencionar são usados em ataques em massa, ou seja, ataque para atingir uma população. Em 1972, então, foi assinado um tratado com 165 países, onde eles declaravam que eles não poderiam usar esse tipo de arma biológica se acontecesse uma guerra. São armas biológicas porque elas vêm da natureza. Alguém pega algum parasita, fungo, vírus e altera ela para atingir o sistema imunológico dos seres humanos. E quando você planeja um
ataque assim, que não tem o consenso do governo ou de qualquer autoridade, você tá cometendo um ataque bioterrorista. Só que a desvantagem do bioterrorismo é que ela demora muito tempo pra agir, sabe? E o que acontece mais ou menos em The Walking Dead? O vírus se espalha 194 dias antes de tudo começar. Day 194 since wildfire was declared, and 63 days since the disease abruptly went global. E pra mim, na hora que eu conectei esses pontos de bioterrorismo com o vírus se espalhar muito devagar, gente fugindo da polícia sem nenhum motivo começa a atirar nela, fez o sentido total. Porque pensa só, bandidos ali, né, fugindo, protegendo alguma coisa que a gente não sabe, bioterrorismo, armas biológicas que demoram pra se espalhar no mundo. Isso faz sentido ou não faz? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa teoria e se ela faz sentido ou não. Como é que eles espalharam isso pro mundo? Lembra que eu falei que o governo podia ter infectado o ar, a água e a comida? Muita gente acredita que os bioterroristas colocaram esses microagentes aí na água. Isso é óbvio que é só uma teoria, mas em Fear the Walking Dead parece fazer um certo sentido. Porque no primeiro episódio a gente vê o Nick tomando um galão de água. Em seguida a gente vê ele com o traficante no restaurante bebendo água também, ele o traficante. Depois a gente vê a Lixa saindo do banho. Aí a gente também vê o Travis, na primeira cena dele, ele tá consertando uma pia com água. É óbvio que isso pode ser só uma coisa da cabeça, mas podem ter sido detalhes que a série deixou pra gente, mostrando ó, só água aqui, água ali, tipo easter egg, sabe? Mas quem decidiu falar de novo aí, esse cara não cansa de falar, eu acho que ele quer que os fãs odeiem ele, é o Robert Kirkman, o próprio criador da série, falando um pouco melhor sobre o que causou o apocalipse. Só que dessa vez ele falou um pouquinho mais do que ele deveria. Seria completamente fora do lugar na história. Honestamente, se um cientista de Washington chegasse em um personagem e dissesse a eles o que aconteceu, os personagens simplesmente dariam de ombros e diriam, tá, isso não muda a minha vida. E eu falei demais. E quando ele soltou esse, eu falei demais, será que ele tá dizendo que tinha algum cientista em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, que é onde fica a Casa Branca, que tinha o conhecimento sobre o wildfire e contatava o CDC, contatava os fóruns da internet? Então em Washington, que tá a Casa Branca, será que o governo americano tinha algum conhecimento sobre o vírus e quis contatar o CDC dias antes para eles desenvolverem uma cura? Será que isso tá tudo conectado? Será que realmente foram terroristas que causaram o apocalipse? Eu sinceramente discordo do Robert Kirkman, eu acho muito interessante a gente saber isso. Mesmo que não mude a vida dos personagens, a nossa vai mudar. E eu acho que seria muito interessante a gente saber quem originou esse vírus. Eu não sei se você concorda comigo, mas comenta aqui me dizendo se você gostou dessa teoria, deixa o like, porque dá muito trabalho pesquisar e coletar todas essas informações. E pra eu saber que você quer mais vídeos, sabe? De outros fatores que podem ter causado apocalipse, o que aconteceu com o exército e essas teorias aí que a gente ama comentar aqui. Então deixa o like, manda esse vídeo pro amigo e confere o nosso último vídeo aqui do lado. A gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal! Aqui vai um bônus pra você que ficou até o fim do vídeo. Talvez eu esteja viajando muito, mas no minuto 11 do episódio 1 da primeira temporada, enquanto o carro dos bandidos capota, se você pausar, você consegue ver um fragmento voando, que forma um A circulado. Esse A circulado parece muito com o símbolo do movimento anarquista. E o anarquismo é uma forma de governo que rejeita qualquer autoridade que governe, entendeu? Não tem quem governe ali. As pessoas ajudam umas às outras e não tem um líder superior. E também tem uma frase muito famosa que diz que ninguém é livre até que todos sejamos livres, do próprio anarquismo. E talvez você não tenha percebido, mas The Walking Dead é mais ou menos uma anarquia, né? Já que cada um vive a sua vida, cada um tem o seu povo, o seu sistema de governo. E se os bioterroristas na verdade eram anarquistas e queriam começar uma revolução? Posso estar viajando? Posso. Mas é de se pensar, né?